86 requerimentos incluídos na pauta e pelo menos 9 projetos têm leitura e encaminhamento para as comissões. Promete 2022 termo legislativo? Com certeza. Na verdade, nós retornamos a partir de hoje, daqui um pouco mais às 9 horas, as sessões ordinárias, porém, entretanto, desde do primeiro dia útil do ano, mês de janeiro inteiro, intensa atividade, ninguém no recesso ou que a Câmara estivesse parada, não está, a Câmara está aberta, então a Câmara continua on. Estamos em plena atividade, intensamente com diversos trabalhos, né? Tanto que o número de ações e expedientes legislativos tem sido bastante intenso também internamente, né? Toda a equipe não saiu de férias, não teve só aquele breve recesso de uma semana, e estamos trabalhando ativamente desde o início de janeiro com diversos projetos importantes, né? Tanto do vereador como do executivo. Nós temos aí dos executivos mais polêmicos e de maior importância nesse momento, aquele do parcelamento de uso de solo, que está com vista de um vereador que retorna daqui uns dias mais. Provavelmente teremos que fazer mais uma audiência pública, a exemplo daquela que nós realizamos no dia 14 de janeiro. Tivemos em janeiro também meia dúzia de sessões extraordinárias, né, para fazer a votação de alguns projetos executivos, a exemplo da reposição dos servidores e outros autorizativos. E agora nós retomamos as sessões ordinárias a partir de hoje com todas essas pautas também em discussão. Tem lá um projeto que inclusive gerou alguma polêmica, que é o do Calito Stockel, né? Eu sei que é complicado para você como presidente, para falar sobre o projeto de um outro vereador, até porque existem as comissões que opinam, né? Mas esse projeto, ele já está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou ele vai ainda para as comissões? Ele ainda vai para as comissões em função do início do período legislativo, né? A partir do dia 2 de fevereiro, conforme o regimento previa. Então, agora é que ele vai ser destinado às comissões. Porém, nós temos ainda uma audiência pública para tratar deste mesmo assunto. Então, ele não vai caminhar enquanto não tiver essa decisão essa audiência pública que vai exatamente esclarecer, vai dar balizamento para os vereadores, esclarecimento à população de quem participar da audiência pública, que a pedido de um segmento religioso, ele está sendo transferido para o dia 7 de março. 7 de a março, princípio, então seria agora dia 16, e nós estamos adiando a pedido de algumas entidades, inclusive alguns manifestantes, para que desse tempo de estudar melhor a situação, de trazer alguma personalidade específica e que pudesse debater com mais profundidade esse assunto, que é bastante polêmico realmente. Tem uma outra situação aí que o prefeito decretou, né? E a gente sabe que o decreto ele regula uma lei, né? Então, se decretou é porque existe algo que dê sustentação para isso. A exigência da carteira de vacinação, que foi apelidada ou foi nominada como passaporte sanitário. Mas a carteira de vacinação todo mundo tem. E você foi questionado se iria exigir ou não na Câmara. E aí, se eu não me engano, havia necessidade de antes conversar com a mesa diretora, né? Como é que ficou isso? Isso, na verdade, a gente só poderíamos ter a reunião da mesa diretora. Alguns vereadores eu não consegui ainda fazer o contato, né? Além da mesa, pretendo fazer uma discussão interna. Nós tivemos isso lá em dezembro, ainda, uma discussão dessa. E antes até da implantação desse decreto, que na verdade o que autoriza o decreto ao prefeito ter essa autonomia é aquela decisão do STF, que autoriza os prefeitos e governadores a tomarem essas decisões. Assim foi durante toda a pandemia, prefeitos e governadores controlando, né, na tentativa de controle da... Mas o teu poder é independente, né? Sim, não, independente disso, logicamente. Então, nós não debatemos isso internamente ainda. Então, eu creio que essa semana, até no máximo segunda-feira, nós tenhamos também essa posição em relação à Câmara. Mas pelo menos aquela ideia inicial de reduzir a presença de público no plenário sim, já isso, aplica? Não, ainda na Câmara atualmente já vamos aplicar, né? Porque é uma medida que precisa, né? Embora tenha o poder independente, o decreto do prefeito também tem validade, a gente também prevendo aí
os cuidados sanitários, a gente tem que seguir como já seguimos antes, né? Então, agora, a fechar a Câmara, fechar totalmente ou não ter acesso, isso está descartado, né? Porque eu entendo que a Casa do Povo precisa ter o acesso, embora tenha que ter algum tipo de restrição, algum cuidado sanitário, pelo menos tem que ter. O presidente, tem uma questão, estou dando uma olhada, tem uma questão que é interessante nesse momento, que diz respeito a milhares de iguaçuenses que sofrem já uma barbaridade em relação ao transporte coletivo. A Câmara recebeu o termo de referência, o senhor já teve tempo de dar uma olhada nele? Não, o termo de referência ainda não recebemos. Recebemos um projeto de lei autorizativo, né? Recebemos na tarde de ontem, e aí vai para as comissões agora em seguida, vem um regime extraordinário, ou seja, com urgência, porque até o dia 20, né? A partir do dia 20, melhor dizendo, o novo sistema encerra-se... Você acredita nisso? Dá tempo? Eu estou acreditando que é possível, tá? Porque vai depender muito da celeridade ali da Câmara. O rito legislativo consome quantos dias? De 4 a 5 dias, porque ele não é matéria de lei complementar, portanto, ele não tem aquele interstício de 10 dias, o que dificultaria muito. Contando sábado e domingo? Seria inviável isso. Então, nós estamos falando que lá pelo dia 8 vocês devolvem para a Prefeitura? Provavelmente. No máximo dia 10, a conta nossa é dia 10. Dia 10. Quer dizer, a Prefeitura tem 10 dias... 10 dias para startar autorizado, publicado, vai publicar também o termo de referência da chamada emergencial de contratação. Para que uma empresa se interesse, apresente a documentação, sejam abertos envelopes, analisadas as propostas, assinado o contrato e essa empresa já venha para cá com ônibus, garagem, condição de fazer tudo. Tudo isso, Ayrton, ainda... tanto o executivo, a preocupação e o temor nosso algumas decisões judiciais que nesse meio tempo pode ocorrer, né? Então sabe que o consórcio impetrou algum tipo de ação, tentando rever essa anulação do contrato, esse rompimento por parte do executivo, que eu acho que é o único caminho que, na minha opinião, até agora, e nós já brigávamos na Câmara, amplamente discutindo, inclusive pela Comissão Especial do Transporte da Câmara, como sugestão isso, a nova modelagem que está sendo construída e que já veio no projeto de lei, também é uma modelagem em que foi sugestão da Câmara lá atrás, quando nós iniciamos a discussão. Nós entendemos que a população não tem mais como aguentar mais esse sofrimento, você falou disso agora, de longo tempo, não de agora. Olha só, nós estamos falando, hoje, nós tínhamos um contrato de 178 ônibus. O consórcio foi reduzindo para 150, chegamos a 150. Depois, ultimamente, a Prefeitura pedia 100, eles estavam circulando com 80 ônibus. 70, por aí. 70. Agora a Prefeitura está contratando 66. Mas gradativamente ele vai subir. A ideia, eu tive uma reunião com o Fostrans junto da Prefeitura, também com a Comissão Especial, em torno de 90 eles querem chegar, né? É a ideia. Ele vai crescendo. Que não começa com 90 e vai reduzindo se não houver necessidade? Na verdade, eles estão com um pouco mais de linha. Como a nova modelagem é quilômetro rodado, ele pode, não precisa ser a quantidade de linha. O ônibus pode esticar um pouco mais a abrangência da linha que faz. O cálculo é de R$ 8,45 por quilômetro rodado, o contrato deve chegar a quase 51 milhões de reais. E aí é cobrada a tarifa, é feito um desconto no final do mês entre o que se gastou de quilômetro rodado e o que se arrecadou, e aí a Prefeitura banca a diferença. Que a previsão, em torno de, no momento, pode chegar a isso, a 50 milhões, mas hoje dá 32 milhões, né? 38, aliás, melhor dizendo, 38, com um custo projetado de 32. Se der, ou o inverso disso, se der, acabar dando déficit, a Prefeitura, por forma de subsídio, é isso que o projeto prevê, um subsídio, o projeto autorizativo prevê isso. E junto com esse projeto que não chegou, que deve vir na sequência após o autorizativo, é o remanejamento orçamentário dessa previsão de custo. Que a Prefeitura tem que ajustar o seu orçamento, que não estava previsto lá atrás, com o custo. Na verdade, a Prefeitura está assumindo o custo do transporte, e vai administrar a receita
e vai pagar a diferença para o sistema, até que nesse meio tempo, isso é um contrato emergencial, não é definitivo, emergencial de 1 ano, que a lei 14.133 agora prevê no máximo o período de 12 meses, poderia ser menos, mas para garantir esse período de processamento da nova licitação, que aí sim pode ser de outra forma, e nós vamos amplamente discutir isso na Câmara, inclusive, com toda a sociedade civil organizada e com a população. A Câmara pretende, inclusive, através da comissão, fazer os debates itinerantes nos bairros, porque nós temos demandas enormes e que às vezes não está identificado. O cidadão lá na ponta precisa de esticar um pouco mais a linha de ônibus, ou acrescentar uma linha, ou criar o alimentador. Tudo isso vai ser debatido ainda. E é bem provável que tenhamos que fazer a licitação, Ayrton, por lotes, né? Lotes de linha. Não... Como foi, né? Como foi anteriormente, né? Antes de surgir a proposta do consórcio. Isso, antes do consórcio era assim. Na verdade, o consórcio tocava por lote também, né? Porque tinha duas empresas. Um consórcio quando era conveniente e cada um decidia por si quando era conveniente. Isso, Então, realidade. A realidade é bem essa. Então, nós entendemos e a comissão entendeu e é visto, provado, você tem dito isso também aqui, que o ideal é que seja realmente por lote de região ou linhas e tal. Esse debate será ampliado ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, presidente. É o seguinte, a Câmara tem um papel preponderante nesse processo. Certamente. Não dá para ficar mandando para a Câmara 10 dias antes da bomba estourar a batata quente para ser resolvido por lá. E se de repente nós estamos achando que vai dar tudo bem, que os vereadores concordam, que precisa resolver isso urgentemente, e se alguém decidir pedir uma vista, se alguém decidir dar uma avaliada melhor nesse termo de referência, o que pode acontecer? No termo de referência em si, a Câmara não vai se ater, certo? Mas o termo de referência... O projeto autorizativo, sim. É o cheque em branco do termo de referência. Então, essa possibilidade existe. E daí pode... Quer dizer, além da questão judicial, existe também a possibilidade de um entrave legislativo, que, aliás, é um direito do vereador. Pode. Correndo tudo bem, vai dar tempo. Se caso tenha alguma interferência de um outro vereador ou de uma condição legislativa e, de repente, do corpo jurídico entender, aprofundar mais a discussão, se for entrar nesse mérito, realmente aí vai atrasar tudo. Agora, por que chegou até aqui? Foi uma das reclamações nossas ontem nessa reunião, o porquê disso tão apressado, né? A justificativa é de que houve realmente um intenso trabalho interno do Executivo, subsidiado inclusive por informações da Câmara e da Comissão Especial, e que atrasou esse cálculo, toda essa formatação dessa modelagem, tanto da modelagem quanto do TR. E a necessidade de fazer essa... TR é o termo de referência, tá, gente? Esse é o termo de referência que vai balizar, né, a empresa que será contratada emergencialmente. Então, como é um contrato emergencial, ele não vai dar para entrar tanto em discussão agora, até porque ele é experimental. A Prefeitura reclama demais, e aí é um dos pontos do atraso, inclusive por notificações, é que o consórcio não lhe passou as informações precisas que são necessárias para a montagem do termo de referência. As informações... Não ia facilitar, né? Já deveriam saber disso. Nós sabíamos, né? Que isso realmente demandou um atraso. Tem inocência achar que eles iriam facilitar a vida da Prefeitura, até porque eles têm a expectativa de uma decisão judicial que pode lhes ser favorável, ainda que não seja, eles têm a possibilidade do recurso, né? Mas eles têm que entender, só que eles tinham que entender que tem por trás de tudo isso, tem na ponta um serviço que é o cidadão iguaçuense, precisando do serviço público adequado e eficiente, eles não entenderem que essa ação de retardo pode atrapalhar eles. Esse é o mundo perfeito. É o mundo perfeito, logicamente. É o mundo poliana, que infelizmente a gente sabe que não é assim. E o próximo passo, Ney, que é com relação ao decreto, a licitação. Onde é que a Câmara vai entrar aí, de que maneira... Aí, a partir da licitação, é o dever de fiscalizar. Evitar os erros do passado. Então, olha, eu acho, o que nós estamos entendendo é que esse período de 1 ano desse contrato emergencial, não só a comissão, como todos os vereadores vão se inteirar muito mais, exatamente para a gente errar o menos possível.
Talvez com o passar do tempo as coisas vão mudando e pode ser que um ponto ou outro ainda fique falho. Mas a falha menor possível na contratação principal, e daí sim, no termo de referência da próxima licitação, que é mais definitiva por um longo tempo, esse sim, toda a Câmara e a sociedade civil organizada, o cidadão da cidade, inclusive vocês da imprensa, nós teremos que realmente debruçar com mais profundidade, para a gente não errar lá. Esse emergencial, ele vai ser praticamente uma experiência nesse período. Pode ser que no meio até do emergencial, tenhamos que fazer alguma adaptação, algum ajuste, para não prejudicar, então, o usuário, a nossa população que faz uso do transporte coletivo. Voltando hoje às 9h, trabalho intenso em 2022, eu vejo aqui que um dos requerimentos, ou das propostas que ficou do ano passado para esse, é o seu questionamento sobre a implantação do sistema 5G em Foz do Iguaçu. Nós não estamos começando a ver tarde essa questão, não, presidente? Olha, era uma iniciativa do Executivo, né? Nós estamos vendo que é importante debater e abrir esse debate, portanto que nós estamos provocando isso. Isso é uma demanda que já devíamos estar há mais tempo debatendo, e isso vamos dizer, um papel mais do Executivo, né? Mas nós sabemos também as limitações e o poderio do Executivo, que ele fica limitado diante dos recursos, né, escassos que tem o poder público nos dias de hoje, especialmente nesse período que nós estamos vivendo com grande dificuldade econômica, né? As atividades não estão ainda totalmente recuperadas dessa ressaca pandêmica, em cima de uma outra que recomeça, e a gente continua em algumas incertezas, né? Tanto para o poder público, quanto para a Câmara, quanto para a sociedade civil total, né? O setor privado. Então, essa discussão nós vamos abrir agora com essa proposta de implantação do 5G, que outras cidades, a grande maioria das cidades do Brasil, estão bem atrasadas nisso, muito mais que nós, né? Mas tem cidades que estão um pouco mais avançadas, né? Que já estão um pouco além. Então a proposta é a gente abrir a discussão logo, para não demorar mais. Que a gente costuma marcar passo em temas importantes, como startups, né? 5G. Exatamente. Que é tudo aquilo que tem a ver com o avanço, com o futuro. Ney, 2022 é um ano eleitoral. Quanto isso interfere na atividade legislativa? Bastante. Interfere porque a movimentação fica em função de eleição, né? Até eu tenho uma opinião muito própria de unificação de eleição, né? Em função disso, porque praticamente a gente perde meio ano, né? Tanto o Executivo também é assim, fica debatendo. E aí tem a legislação eleitoral que também engessa o Poder Executivo, Poder Legislativo... É a partir de abril, né? É a partir de abril. Engessa porque tem muitas ações em que não pode ser feita, que ele não pode avançar em função de lei eleitoral. Quando você pode, por exemplo, propor um benefício fiscal, quando você poderia fazer um benefício fiscal e não pode, está impedido, né? Por exemplo, algumas pessoas me perguntam, o refis pode ser implantado esse ano? Não, é só depois da eleição. Então já é... Mesmo não sendo eleição municipal, né? Mesmo, algumas regras não servem para municipal, outras só para federal. Então, fica um pouco branda porque a eleição agora não é municipal. Mas quando tem a municipal, por exemplo, ela afeta diretamente. O gestor fica impedido de uma série de ações, inclusive contratação de servidor público, por exemplo. Ele vai ficar impedido. Né? Porque... mas ali, na sua casa, quantos nomes dali têm uma pretensão... De seguir uma campanha agora, por exemplo, para uma Assembleia ou para a Câmara Federal? De disputa, de participar do pleito eleitoral? É natural entre os vereadores que um corpo legislativo, eminentemente um corpo político, né? São agentes políticos com pretensões de crescimento, de busca de novos espaços, de novos voos. Né? É natural que tenha sempre 1, 2, 3, 4. E nós, tem 1, 2, 3 ou 4? Tem os 4. Tem 4. Tem os 4 pretendentes. Então nós entendemos que é natural isso e que vai ocorrer, né? Cada um até para se valorizar, até para ter uma importância dentro do partido, e por outro lado, uma exigência, um pedido de cada partido. Esse ano nós teremos muitos candidatos a deputado estadual federal, para completar a chapa, a maioria deles para completar a chapa partidária,
né? É uma exigência dos partidos. Alguns com possibilidade real? Alguns com possibilidade real, com viabilidade bastante visível, outros com maior dificuldade, né? Tanto ali de dentro da Câmara como de fora também, da nossa sociedade total, da nossa cidade. Tem outras figuras também que têm pretensões e que vai também tentar uma vaga ou no Estado, ou na Câmara Estadual, ou na Câmara Federal. Isso é... Tá, você falou 3, 4 nomes. Seu nome é um desses nomes ou não? Pré-candidato de pré-candidato? O partido tem sondado. Seu aí, partido é o PSD, né? PSD. É o mesmo partido do prefeito, é o mesmo partido também do governador Ratinho Júnior. Pois é, esse tem até uma obrigação de ter candidatos fortes em todas as bases, né? É uma discussão que dentro do partido não se abriu ainda, há umas especulações, na verdade, né? É um partido de importância no Estado, a cidade tem o prefeito que é do PSD, tem 4 vereadores, o presidente da Câmara, o governador. Então, a cidade que ficar sem um candidato para um partido dessa importância, numa cidade importante para o Estado do Paraná, e para o Brasil importante também, não teria como ficar fora de um processo, né? Agora, a discussão de qual é o candidato que vai ocupar essa vaga, isso ainda... Mas o PSD teria, então, candidatos nas duas disputas, tanto a federal quanto a estadual. Exatamente, a pretensão é essa. A pretensão é essa aqui, então. Tá certo. Presidente, bom trabalho. Obrigado, Ailton, pelo espaço, pelo convite. Estamos à disposição sempre que... Vamos continuar conversando, tem muitos assuntos aí pendentes e que precisam ser debatidos, e eu acredito que a grande prioridade da Câmara, a partir de agora, é a questão do transporte coletivo. Os vereadores transporte coletivo, com certeza. Os vereadores têm uma responsabilidade muito grande, né, para evitar que aquilo que aconteceu em 2010 se repita, né? Ailton, é bem isso. E não é uma discussão que vai se acirrar agora em cima do projeto autorizativo deste contrato emergencial que vai tirar o foco dali para frente. É um tema, realmente, você tem plena razão, de discussão e acompanhamento do andar da carruagem, desse nova modelagem, do que vai acontecer, nesse prazo do ano, até que se contrate, em definitivo, a empresa por um bom tempo depois, né? A empresa, ou o consórcio, ou as empresas, vamos dizer assim, se for a opção de contratação, de licitação por lotes de linhas, né? Ok, então. Valeu, obrigado. então. Obrigado, Obrigadão, bom dia. Um abraço, bom trabalho. Conversei aqui com o presidente da Câmara, o vereador Ney Patrício. Agora